que vem à nossa cabeça o nome Marx, o que a gente pensa? O que caracterizaria o pensamento de Marx? O que caracterizaria a sua concepção, a sua teoria? Né? Vários autores que nós podemos colocar vão ter elaborações, concepções que vêm à mente de imediato que nós pensamos nesses autores. No caso de Marx, esse tema está sempre ligado à história. E a ideia geral de Marx, que é difundida e que está presente em todos os livros de introdução ao marxismo, né, nos capítulos sobre Marx, em livros de filosofia, de economia, de sociologia, narra Marx da seguinte maneira. A grande contribuição de Marx para a história do pensamento é que ele teria elaborado uma suposta teoria universal da história. Uma teoria geral que permitiria descrever a estrutura de toda a história da humanidade. Isso às vezes é entendido em termos de teoria do conhecimento, no sentido de que Marx criou um método que permite entender todo a história da humanidade, e às vezes em termos de uma filosofia da história propriamente dita. Ou seja, Marx descreveu ele mesmo a estrutura de toda a história da sociedade, permitindo deduzir o processo histórico de maneira meramente conceitual ou lógica. Então, quando nós abrimos esses manuais sobre Marx, normalmente o primeiro tópico vai se chamar materialismo histórico, um termo que, diga-se de passagem, Marx nunca utilizou, e a descrição do que seria esse materialismo histórico, às vezes de maneira mais sofisticada, às vezes de maneira mais esquemática, é mais ou menos assim. Né? A sociedade seria determinada, né? As formas de sociedade seria determinada por uma esfera fundamental que é chamada de estrutura ou de economia, ou seja, todos os domínios da realidade seriam determinados, causados, produzidos pelo fator fundamental que seria a economia. Essa economia ela teria como motor, como mola propulsora principal, a contradição entre forças produtivas e relações de produção. E essa contradição ela impulsionaria, produziria a sucessão dos modos de produção no tempo. Então você teria o comunismo primitivo, o modo de produção escravagista, feudal, capitalista e, por fim, a partir das contradições do capitalismo, o socialismo enquanto etapa de transição para o comunismo, o modo de produção do futuro. É assim que normalmente é exposto a teoria, a concepção de Marx. E foi assim que eu aprendi originalmente, né? Lendo esses autores, lendo esses livros, esses manuais. O choque que eu tive é que quando eu comecei a ler as obras do Marx, eu de cara fui procurar quais seriam as obras que apresentariam essa teoria geral da história do Marx. Ora, se esse é o núcleo central do seu pensamento, deveria ter uma obra onde Marx se propusesse a apresentar a sua teoria geral da história. E para o meu choque, essa obra não existia. Né? O segundo problema que eu me pus a refletir é a questão das particularidades nacionais. Se esse primeiro problema ele tem uma razão de ser, por assim dizer, mais teórica, pelo menos para mim individualmente, que me surgiu a partir da leitura dos textos do Marx e da leitura dos textos que falam sobre Marx, o segundo problema surgiu para mim de natureza mais histórica. Né? Porque a gente sabe que o projeto de transformação social que o Marx sustenta é um projeto, por definição, universal. É um projeto que pretende transformar uma forma de organização social que é universal, que é mundial, que é um modo de produção capitalista, cujas características extrapolam as especificidades de uma mesma nação, que por isso parte de um agente social, a classe trabalhadora, o proletariado, a classe operária, que são determinações universais, elas não são determinações dadas pela especificidade de um país, ou de uma região, ou de uma localidade, mas pela posição que esses indivíduos ocupam no interior da forma de organização social. No entanto, se fizermos um balanço do século XX, temos que assumir com muita tranquilidade que o que predominou foram processos revolucionários regidos por especificidades e particularidades nacionais as mais diversas. E aí podemos entender esses aspectos nacionais que fomentaram as revoluções nos âmbitos os mais diversos, ok? A luta contra a dominação política e econômica estrangeira, pela autodeterminação nacional, pela criação de direitos trabalhistas, pela destruição de um regime político nacional, pela substituição de um dado governo. E poucas vezes, certamente a Revolução de Rússia de 17 é uma notória exceção, não vou entrar aqui em detalhes, poucas vezes esses interesses originalmente particulares se elevaram à finalidade propriamente universal. Então, a pergunta que me surgiu foi: como Marx pensou as particularidades nacionais dos mais diversos tipos no interior da sua elaboração, tendo em vista uma transformação de caráter universal, a construção da sociedade socialista e a destruição da sociedade capitalista? Então, espero estar contribuindo assim com essa obra para poder
enriquecer, desenvolver e romper com várias das caricaturas do estereótipo com que Marx tem sido compreendido até então. Ok? Isso é um projeto pessoal longo, é um projeto de restauração, de recuperação da riqueza do pensamento de Marx, que na verdade se tornou uma referência nominal na maioria das organizações marxistas, mas é pouquíssimo lido e conhecido mesmo no interior delas. Quando é a partir de fontes de segunda, de terceira, de quarta mão, com todos esses problemas que eu indiquei brevemente antes. Então a minha ideia é que isso seja uma trilogia. Esse é Marx e a História, o segundo Marx e a Filosofia, o Capital como Crítica Metafísica, material esse que eu já estou trabalhando, que evidentemente não vai sair no curto prazo, e do terceiro Marx e a Política, que deve ser escrito por Ana Godoy, que tem trabalhado comigo ao longo desses anos em torno desse tema. Então é isso que eu tinha para apresentar. Convido a vocês a conhecerem o material. É um material denso, longo, mas também procurei escrevê-lo de uma forma mais acessível possível, sem prejudicar a exposição do conteúdo, que por vezes tem um certo grau de complexidade, mas escrever um texto que fosse mais contínuo, mais fluido, mais distante um pouco do formato tradicional das teses acadêmicas. Então é isso que eu tenho para dizer. Convido vocês a conhecerem essa obra e, evidentemente, a divulgá-la ou a criticá-la, como deve ser feita com toda e qualquer produção teórica. Então é isso aí, um abraço.